E aí, povo santo de Deus, tudo bem? Estamos aqui? Estamos andando aqui no horto da cidade, aqui em Ponta Porã. Meu guri aqui, ó, Samuel que gosta de vir aqui no horto aqui da cidade. Mas, amados, uma coisa que é interessante, tava andando aqui, interessante que esse lugar aqui é cheio dessas trilhas, né? Aí, aqui perto tem um lugar que o pessoal anda no asfalto, mas aí tem gente que gosta de estar andando no meio do mato. Então tem essas árvores aqui, ó, o pessoal vai andando aqui, né? Anda pra lá, pra cá. É um negócio bem legal. Mas uma coisa que eu tava trazendo uma observação e pensando aqui, né? Eu tava fazendo as gravações e também pensando. É sobre a questão da confiança que nós temos em relação a Deus, em relação à palavra do Senhor, para viver essa vida em missões. Eu sei que parece uma palavra um pouco assim repetitiva, mas é algo que eu observo bastante, muita gente tendo dificuldade nessa área. As pessoas acreditam que existe aquela varinha mágica, né? Ou existe aquele fator da influência, questão da influência. Eu sei que tudo isso é dado por Deus, com o tempo, né? Deus vai nos dando. Deus vai colocando pessoas que vão acreditando no teu chamado, que vão acreditando naquilo que Ele mesmo colocou nas tuas mãos. E isso é bastante importante. O grande problema é que você achar que o missionário tal, ele está fazendo porque ele tem influência em tal lugar. O missionário tal, ele conseguiu fazer, ele consegue fazer porque... deixa eu olhar aqui, olhando que não tem cobra aqui embaixo, né? O missionário tal, ele está fazendo porque ele conhece o pastor da igreja tal e ele consegue fazer. O missionário tal, ele foi lá e começou a fazer porque é um grande empresário. Irmão, isso tudo são portas que são abertas pelo Senhor. E essas pessoas, elas encontraram o missionário e não começaram a ajudar o missionário porque o missionário é bonito, ele sabe falar bonito, alguma coisa assim. Não é isso que acontece. Essas pessoas, elas começaram a ajudar esse missionário porque elas acreditaram na visão que esse missionário tem. Isso é bastante importante. Mudando um pouco de posição aqui, porque o Samuel tá aqui brincando, tá achando, tirando um pouco o foco do meu vídeo aqui. Então, é muito importante. Deus vai dar isso aí. Deus vai dar para você. Mas primeiro, eu já vejo isso como um ponto problemático. Quando a pessoa, ela só vai para o campo de missões, para mim é um ponto problemático. Quando ela só vai para o campo de missões na confiança de uma igreja, de um empresário, de sei lá o que, uma missão que... Isso é problemático, tá? O problema, onde é que está o problema nisso? Você foi enviado pela igreja, confiou naquela igreja, você está lá no campo, está desenvolvendo um trabalho ali. E aí essa igreja, ela vai chegar um momento de, quem sabe, falhar com você. Vai falhar com você. O que vai acontecer? Todo projeto montado, ele vem por terra. Você vai acabar perdendo aquele projeto ali. Então é importante você ter uma fonte maior. A fonte maior é Deus, e é Deus que te deu aquela igreja. Isso a coisa está, né, invertida aí. Então Deus é a tua fonte maior. E Ele deu aquela igreja. E você tem a consciência de que assim como o Senhor colocou aquela igreja no teu caminho, você tem aquela confiança, Deus também pode colocar um empresário, ou pode colocar outras igrejas, ou pode ampliar o teu quadro de igreja, e assim vai por diante, tá? Então essa questão da confiança, confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, amado, isso é muito importante. Às vezes a gente passa problemas, né? Isso acontece bastante no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E eu tô vigiando aqui o Samuel tá aqui no meio do... Vem pra cá, não vai longe não. A gente passa os problemas, os perrengues, como a gente fala, né? Na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com o Senhor. E eu às vezes eu converso com a minha esposa, né? A gente senta bastante, às vezes em casa, né? No período da manhã é um período que eu converso bastante com a minha esposa. E eu falo para ela o seguinte:
que essas recorrências dos problemas que vêm é justamente para a gente manter o nosso foco na confiança do Senhor e não confiar no homem. Então, não sei, talvez ano retrasado, para um grande livramento que Deus tem me dado, Deus usou uma pessoa X. E ano passado, Deus usou, quem sabe, pastores, determinados pastores para me ajudar. E quem sabe esse ano eu estou sendo ajudado, me trazendo grandes livramentos, né? E abençoando o projeto, desenvolvendo o trabalho. Deus está já usando outras pessoas. E aí entra aquela questão, né? E nós passamos um problema, recorremos ao Senhor, buscamos ao Senhor, e a gente vê Deus levantando uma pessoa, Deus movendo. Aconteceu isso uma vez, eu estou aqui gravando, né? E aconteceu comigo uma vez, quando nós recebemos uma ajuda de uma determinada pessoa. Ela nos mandava aquela ajuda todo mês, a gente na Bolívia. Aquela ajuda, irmão, eu contava com aquele dinheiro. Eu literalmente contava. Aí o que aconteceu? Eu peguei, chegava aquela data ali, eu sabia que aquele dinheiro ia estar na minha conta. Do nada, aquela pessoa veio e cortou o recurso. Falou, olha, não vou poder mais te ajudar. Sabe, eu fiquei sinceramente assim, meio que abalado, né? Não vou dizer chateado, porque eu não tenho por que lançar minha carga do meu chamado sobre uma determinada pessoa. Eu não tenho como fazer isso. Eu não posso, eu acho que não é justo eu fazer isso, tá? O chamado é meu. Então, eu sei que tem igrejas, pastores que têm falado assim, eu vou te ajudar. E ele começa a me ajudar, e dá 1 ano, dá 2, tá me ajudando. Mas chega um momento ele vai parar. Por algum problema, ou ele quer ajudar outro missionário, já sentiu que me ajudou bastante tempo, vai parar. E para mim, eu sempre procuro estar consciente disso. Isso aqui é ok. Por quê? Porque o chamado é meu, não é dele. Então Deus talvez chama ele para me ajudar por um tempo, mas o chamado é meu. E essa pessoa particular mais ainda, né? Então esse irmão, ele veio e falou isso para mim. Olha, eu vou parar de te ajudar, eu te ajudei, não vou poder mais. Mas assim, ele não falou assim, eu vou mandar esse mês. Não, simplesmente ele falou, acabou. Aí eu cheguei para minha esposa e eu falei assim, olha, mina, a gente não tem mais esse recurso. E com esse recurso a gente pagava tal coisa, tal coisa, tal coisa. Irmão, não pensa que foi fácil isso, tá? Sabe aquela coisa que dá um frio, assim, você sabe que tem a conta para você pagar no final do mês, te dá um frio no estômago. E nós começamos a orar ao Senhor, entregamos na mão de Deus. Mas algo interessante que eu comento contigo é o seguinte: Deus derramou uma confiança no nosso coração. Deus derramou uma paz no nosso coração que, sinceramente, eu não sei dizer de onde é que veio aquela paz. Mas veio aquela paz. Passou o período do mês, eu não lembro direito, mas eu acho que não deu os 30 dias. Não lembro quantos dias, sinceramente. Eu devo ter isso anotado no meu caderno, essa situação, mas eu não lembro. Tô olhando aqui porque aqui é lugar de trilho, o povo fica passando aqui. Até o Samuel tá pra lá. E então Deus levanta uma outra pessoa, sem a gente falar nada, sem a gente falar de problemas, nada. Deus simplesmente levanta uma outra pessoa e essa outra pessoa decide nos ajudar. Eu, sinceramente falando, eu fiquei, quando eu vi essa situação, isso não foi a primeira vez, tá? Isso não foi a primeira vez, nós já tivemos várias situações assim. A pessoa que o Senhor nos levantou para dar o mesmo valor, tá? Não lembro, na época tinha uns 50 reais, tanto e 50, não sei, 250, 350 reais, alguma coisa assim, mas eu lembro que tinha uns 50 assim, e a outra pessoa que Deus levantou estava nos dando o mesmo valor. Então, a questão de Deus nesse momento não é uma questão apenas de suprir uma necessidade. Não é essa questão de apenas suprir uma necessidade, mas é Deus agir de uma forma para mostrar para mim, para mostrar para minha esposa que Ele está cuidando de nós, cuidando da nossa finança, né? Deus, a situação está no nosso controle.
E eu creio, amado, eu posso até finalizar esse nosso vídeo aqui falando sobre isso. E vou até finalizar tomando nosso tereré. Você acha que eu deixei meu tereré por aí? Nada, tô aqui com o tereré. Eu creio que Deus, ele está sempre trabalhando conosco. Ele está sempre agindo na nossa vida, está sempre trabalhando na nossa confiança, no ponto da confiança, sabe? E isso aqui é igual na escola, né? Você tem a tua prova bimestral, passa aquele período de tempo, você estudou aquilo, compreendeu, e aí você vai para a prova. Deus faz a mesma coisa. E você está sempre passando. E as situações, elas vão ampliando, né? Às vezes hoje você pode passar uma situação com X valor, X situação. Amanhã a situação pode aumentar mais. Mas certo é que o Senhor, ele está sempre trabalhando conosco nesse ponto, né? De trabalhar a nossa confiança, que a gente possa confiar nele. Eu já tive situações, irmão, de dentro do nosso projeto ficar devendo aí mais de 20 mil reais. 20 mil reais. Eu fiz a conta e eu olhei para um lado, para o outro, e eu precisava de frete, de recurso e tanta coisa. São coisas que tem gente que acompanha o nosso projeto e não sabe nem que a gente passa por uma situação dessa. E eu lancei mão aí de empréstimo, fiz uma coisa ou outra. Bom, eu deixei o projeto em andamento, só que tudo ficou no meu nome. Tudo ficou no meu nome. E quando eu fiz os cálculos, fui escrever lá, fiz os cálculos. Quando eu olhei, meu irmão, era mais de 20 mil reais. Eu peguei, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Para eu conseguir 5 mil reais, 10 mil reais, já é complicado. Como é que eu vou conseguir todo esse dinheiro? Então, eu não fiquei alarmando, falando para um lado e para o outro. Dizendo para uma pessoa ou outra, olha, gente, estou devendo mais de 20 mil reais. Não, sinceramente, eu não fiz isso. Porque primeiro que eu não falei nem na minha casa, sabe? Eu acho que, sei lá, eu senti, eu não vou falar. Eu falei, não vou falar pra minha esposa. Vou deixar, né? Vou absorver isso aqui. Isso aqui faz parte do projeto, vou absorver. E absorvi. E não falei nada, e fui pra oração. Mas, irmão, veio uma paz tão grande. Essa zoada aí, não sei se dá pra escutar essa zoada, uma zoada. É uma bitoneira. Do outro lado desse mato aqui tem um negócio do governo aí, eles estão construindo aí. Dá pra escutar a zoada aqui. Parece que a gente tá no meio do mato, né? Mas não, aqui tem umas casas aqui por perto. Mas é uma paz tão grande no meu coração. E eu comecei a orar a Deus, e o tempo foi passando, e o tempo para eu pagar aquela conta estava chegando. Eu orei ao Senhor e orando a Deus. E Deus usou uma igreja. E aquela secretaria de missões falou assim, que ia levantar um valor e mandar pra gente. O valor dava quase 15 mil reais. Não, 15 mil não, deixa eu lembrar aqui. Dava uns 13, quase 14 mil reais o valor. Eu olhei aquilo, falei, uau, já estou chegando lá. E a igreja fez uma campanha, levantou o recurso. Eu não falei para eles, não falei para o secretário, nada. Eles, pastor, nós vamos mandar esse dinheiro aqui para ajudar o projeto. E mandou o recurso. E depois um irmão mandou para nós também o restante do recurso, que completou aquilo que eu precisava pagar. Peguei o dinheiro, paguei as contas. E eu lembro quando eu comecei a pagar aquelas contas, eu parei e olhei para as contas assim. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro, quando eu me encontrei naquela situação, a paz veio no meu coração, né? E mesmo diante daquela turbulência, havia paz no meu coração. Porque de onde que eu vou conseguir uma quantidade dessa? Era mais de 20 mil reais. E então e quando eu paguei aquela conta, eu fiquei parado e pensando, olhando, pensando, né? Só Deus mesmo para agir isso. Então tem situações, amado, que você é levado a esse ambiente de você entender que é Deus que supre, é Deus que te ajuda, tá? Isso volto a dizer para você, isso aqui pode ser um valor de 300 reais, 1.000 reais, 15 mil reais, seja lá qual for, né? Deus é o Deus que está te ajudando. Bom, vou lá
Que você possa guardar essa palavra, essa conversa nossa aqui no meio do bosque aqui. Tá? Confia no Senhor, amado. Eu sei que Deus vai usar os homens. Tá? Deus usa os homens. Você não vai ter um anjo descendo do céu com maleta, com dinheiro e resolvendo os problemas financeiros. Não, Deus vai usar os homens. Mas o Deus que opera o milagre é o Deus que Ele dá o recurso para os seus servos e é o mesmo Deus que vai falar o coração dos servos para poder participar no seu trabalho. Mas para isso, a sua fonte, a sua confiança, ela deve estar no Senhor e não no homem. Então não coloque a sua confiança numa igreja, numa missão. Deus vai usar, quem sabe pode usar uma igreja, como usou para mim. Deus pode usar um secretário de missões, né? E olhar e mobilizar a igreja. Deus pode usar um empresário, um irmão. Deus pode usar. Mas certo é que a fonte maior é Ele. E é Ele que toca nas pessoas e traz para você aquele momento da vitória, a palavra da vitória. Amém? Bom, um abraço. Deus te abençoe. E que a glória do Senhor continue sobre a sua vida. Até mais.